emprestaria dinheiro, se tu tem alguém que tu conhece, que tu emprestou dinheiro e não te pagou, ficou um ano sem te pagar, quando é que tu vai retornar a emprestar dinheiro para ele? Se tu emprestar novamente para ele. Tu emprestou dinheiro para mim, eu não te paguei durante o período. Tu vai me emprestar de novo sob que condições? Taxa de juros maior. Se eu pagar mais. Taxa de juros maior. A brincadeira do Sarney, justamente porque o Estado brasileiro não quis fazer ajuste fiscal, foi que nós passamos a pagar mais pela dívida externa. Entendeu? Bom, mas nós não temos mais dívida externa. Isso vai acontecer? Ora, se a gente declarar uma moratória para os bancos nacionais, a dívida pública significa que nós vamos ter que pagar mais para os bancos nacionais. Na verdade, os bancos vão quebrar, né? Os bancos vão quebrar. E quebrando o banco, o que acontece? Qualquer Zé Mané que vai pegar um dinheirinho para fazer financiamento de casa própria, ou investir no negócio dele, numa lancheria, ou no carrocinho de cachorro-quente, o que vai acontecer? Ele não vai ter dinheiro para pegar. Aqui no caso, quem tem essa dívida mesmo, quem compra primeiro é os bancos, no caso, que oferecem. A cada quarta-feira, acho que é ter os títulos públicos. A crise atual, a queda do PIB, foi maior, já registrada, né? Não foi maior. Maior foi nos anos 80, no final dos anos 80. Mas chegando perto. Até agora, né? Ó, cara, é um momento perfeito também para nós termos a retórica liberal no Congresso, né? Portanto, assim, entre a sociedade e o governo, tem que ter um organismo, tem que ter alguém que chegue lá e oriente os caras. Porque não pensa não, esses caras podem ser mestres da política, mas eles não têm uma visão econômica, eles pensam muito a curto prazo. O político, ele pensa em primeiro lugar em se manter no poder, em segundo lugar em se reeleger. Se realmente tiver propaganda e uma linguagem de propaganda liberal que seja acessível ao grande público, né, aí realmente tem chance dessas medidas passarem, entendeu? Só o comentário do PIB ali, que se nada acontecer em 2021, a gente vai ter a mesma renda de 2010. Basicamente, tem uma década perdida de volta. Sim, como os anos 80. Na década perdida, que vocês não eram nascidos, a maioria de vocês, que eu vivia plenamente, na época eu era adolescente com vocês, o que acontecia na década de 80? O que campeava nas ruas, Porto Alegre era uma cidade bonita e tal, se tornou um shopping a céu aberto, mercado de pulgas, camelou direto. Ou seja, a informalidade vai crescer muito. E quanto mais aumenta a informalidade, mais gente vê que dá para viver sem pagar imposto. Mais difícil é o Estado arrecadar. Aí naqueles que não conseguem pagar, aqueles que não conseguem fugir do Estado, o que o Estado faz? Aumenta mais imposto. Ou seja, aqueles que estão com carteira assinada são os que mais vão pagar o pato. Agora, aqueles que vão para a informalidade não querem mais voltar. Quer dizer que dá para viver bem? Tem alguns camelôs que se destacam. Superávit primário. O que é o superávit primário? Receita menos despesa. Não estamos falando de juros de dívida ainda. Ó. Caindo assustadoramente depois da Dilma. Negativamente. Ó. Usamos esse ponto aqui. Aqui o Estado brasileiro não está ganhando mais. Só tem um jeito de manter aqui. Concurso público esquece. A não ser para a cidadezinha do interior aí. Vai ser 2-1, como é em Portugal. Só entra um funcionário novo se saem 2. 2-1. Aprovação dos presidentes. Collor. Negativa. Itamar. O FHC sobe, teve crise, várias crises. Teve crise do México, crise da Rússia, crise do Sudeste Asiático. Isso tudo significou menos dinheiro na conta brasileira. E depois passa a diminuir a aprovação negativa. A do Lula teve uma forte oposição no início, né? Depois caiu. E a da Dilma? Aprovação negativa, né? Desaprovação. Ah? Estava falando de ruas, né? Datafolha. Para quem acompanha isso, sabe que Datafolha é o mais pró-governo de todos os institutos de avaliação. É aquele que realmente coloca menos manifestantes nossos na rua, que diz que não foi tão significativo. Eles fizeram essa avaliação. Tá? Eles dizem que a maioria da população está contra a Dilma. Eles estão dizendo. Não somos nós. Né? Dívida externa do governo, tem a dívida externa de companhias privadas. Né? A gente fala de dívida externa, a gente sempre se refere ao governo. Né? Então o que acontece? Ó? A partir do momento em que as reservas internacionais, quem são reservas internacionais? É dinheiro que o Brasil tem devido a operações financeiras. Pode ser até dinheiro que colocam aqui, pode ser até que nós estamos vendendo mais soja do que comprando gasolina, tá? Em termos de valores.
A partir do momento que nós começamos a ter mais reservas internacionais, mais dólares, que é a moeda utilizada correntemente, do que temos que pagar lá fora por causa da dívida, é que o Lula disse nossa dívida externa foi quitada. Tá? A partir desse momento. Essa aqui é a relação com a dívida externa, não com a dívida pública. Eu não sei se eu tenho esse slide. Previsão do rombo, até faz poucos dias aí que eu vi isso aí, não sei se está maior, né? 125 bilhões de reais nas contas públicas brasileiras. É que na verdade ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o rombo. Isso que tem registrado. Que tem registrado. Não foi feita nenhuma CPI do BNDES. 160. Quem sabe? Não foi feita uma CPI do BNDES, pra gente ver. Vai ser. Pessoal, ligado a vocês que são estudantes, né? O que dinheiro? Aí eu nem estou criticando a corrupção. Porque o que dinheiro tu vai sustentar, tu vai investir na educação agora? Quer dizer, agora está se falando que tem notícias mentirosas na internet que o governo Temer está cortando isso aqui. O cara cortou na época da Dilma. Né? A educação teve corte de 9 bilhões. O governo corta 6 bilhões para a saúde de educação. Entendeu? MEC anuncia que acabou o dinheiro para novos contratos do FIES. Tá? Corte de gastos será concentrado em investimentos e atingirá a Minha Casa Minha Vida. Agora, cadê os manifestos dos artistas? Quando, na época da Dilma, se cortou tudo isso? Cadê o manifesto deles? Onde é que eles estavam para protestar? Na verdade, o dinheiro do Ministério da Cultura nem foi cortado, né? Só vai ser realocado no caso do Ministério. Não, mas eu digo assim, para essas operações, né? Eu sei, mas eles se importam com o dinheiro para peças artísticas, né? Mas e para as escolas de pobres? Escola pública. Eu nem estou falando aqui de IFSC, nem estou pensando nisso. Nem estou pensando nesse padrão de ensino, né? Isso aqui, depois eu disponibilizo esses slides, tá? Esse aqui foi o melhor artigo que eu li para entender essa crise política, tá? Tanto que eu cliquei ele. Depois tem esse aqui, a sessão inquérito do PT em 13 gráficos, tem esses gráficos todos aí. E tem esse cara aqui que ele escreve nesse Spotniks. Ele fala sobre 8 mentiras que você provavelmente já ouviu falar sobre impeachment. Ele fala bastante desse negócio das pedaladas de governadores. Né? Inclusive tem um artigo do MBL, que eu não coloquei aqui, tá? Na verdade sobre os ministros investigados do governo Temer. Tem 2. Os outros são citados. E quando são citados, quer dizer, o nome do cara apareceu. Ele não está sob investigação. Inclusive os bens que eles têm ali foram declarados na Receita. Mas tem 2 que realmente... Que é autorizado o inquérito. Oi? Que eles estão sendo investigados. Tá? E a nossa lição de moral, segundo o He-Man. Tá? Tome cuidado quando escolhermos isso, só por motivos estratégicos. Beleza? Pessoal, obrigado. Perguntas, dúvidas, divergências serão bem-vindas. Não, só para dar uma resposta a ele, não sei qual é o nome, Matheus, só para dar uma resposta para o Matheus, aquela hora que ele falou sobre que ele usou a expressão estava mais ou menos, né, a relação entre pessoas a favor da Dilma e a favor do impeachment, e também fez aquela comparação quando teve o processo do impeachment do Collor. Eu dei uma rápida pesquisada aqui, né, e que o senhor pediu dados. Pode me chamar de segundo as notas da Polícia Militar, né, essa foi a manifestação a favor do impeachment no dia 13, ela foi a maior manifestação na história do Brasil. Ela superando inclusive a direta já. Se for ver os números da Polícia Militar, que são os números que eu acho de maior credibilidade e confiança, só na Avenida Paulista teve 1,4 milhões. No Brasil todo, a Polícia Militar, pela contagem dela, foi 3 milhões. Isso que não teve a contagem do Rio de Janeiro, que a PM não divulgou, que se estima acima de 1 milhão. E alguns outros estados ainda também, para não ser do Rio de Janeiro. Não, algumas outras cidades também não são contabilizadas, a polícia precisa contar. Não são todas as cidades que tem que a polícia ela divulga o número de manifestantes. E a favor do governo, eu também vi a relação da Polícia Militar, foi mais ou menos de 275 mil. Também não teve apuração lá no Rio de Janeiro, né, só teve a estimativa. E para tu ver a diferença entre os números. O Vitor tem uma colocação, porque ele é repórter, ele também faz uns cálculos. Eu sou bem mais velho que o pessoal daqui, então eu participei das manifestações do impeachment de Collor. E a comparação é gritante, porque na época só tinha o pessoal de esquerda fazendo manifestação, não tinha povo na rua. Hoje não tem o povo na rua. E desde 2013 está claro, o povo foi destacado. Um dia a gente mostrou
que a esquerda não tinha monopólio na rua. Ela sempre teve o discurso de que o povo estava na rua com eles. Mas eles nunca tiveram. Só uma coisinha, Vitor. Eu participei dessas manifestações que teve diretas e eu participei em Porto Alegre e São Paulo. Eu participei com as diretas. E do Collor um pouquinho. Mas eu participei em São Paulo e Porto Alegre. Quando eu estava em Porto Alegre, o grande líder daquela época, junto com o Lula, era o Brizola. Tá? E o Brizola ele era mais ameaçador, porque ele tinha muita ligação com os setores militares. O Lula já era da ala sindical. Tal. Inclusive tem teorias, mas é a teoria da conspiração, de que o PT foi fortalecido pelo Golbery. Para quem não sabe, o Golbery era o grande mestre articulador do golpe de 64. Tem até um livro famoso dele, chamado Geopolítica do Brasil. Mas isso é uma teoria, não tem prova factível que realmente o cara conversou com o Lula. Mas enfim, por quê? Porque quando tu divide os teus inimigos, divide a esquerda, tu fortalece a si. Assim mesmo, a esquerda pode dividir os movimentos de direita, né? Mas enfim, a ideia, a teoria era de que, favorecendo o Lula, tu diminuiria o poder do Brizola, que era a grande ameaça para os militares da época, que ele tinha apoio de uma ala do exército. Mas isso é um detalhe. Mas daí eu estava nessas manifestações e tinha ali um palanque o Brizola e o Lula. Cara, os petistas, onde eu me incluía, eles faziam um barulho quando o Brizola falava. Não deixava o Brizola falar. Já desde aquela época se tinha essa coisa massificada. E é o que a gente vê nas manifestações hoje. Infelizmente, eles vão encontrar uma oposição de dois tipos. A oposição racional que discute proposta e discute dados. Mas, por outro lado, está crescendo também pela exigência contra eles, similar a eles, do ponto de vista oposto, que são os bolsonetes, ou bolsominions, né? E o que acontece? Esses caras, eles também são bem raivosos, né, cara? E quando esses dois grupos se encontrarem, eu temo em dizer que vai ter pancadaria. Tomara que não. Mas eu acho que vai, entendeu? Porque é um discurso radical contra... Petista com... Sim. Radical direito. É certeza que dá merda isso. Porque, assim, o que Mas é, velho, certeza que... Eu torço para que isso não ocorra, entendeu? Porque não é o caminho. E seja o que for, e daí é o seguinte, né? Diferente da época de 64, que os militares assumiram sem ter base legal, agora existe a base legal na Constituição, de um período de intervenção militar de 3 meses, caso ocorra desordem. E desordem não é inflação, não é desemprego, é quando tiver quebra-quebra na rua. Isso pode ocorrer se tiver esse tipo de manifestação. Então, o que é mais sensato da nossa parte? A agressão, a violência, só em casos de defesa, em último recurso. Quando tiver manifestação de quem pensa diferente de ti, cara, o grupo sempre tem um cara lá dentro, que é o cara que não é do bem, não é da paz, de ambos os lados. Ele vai jogar uma pedra. E daí tu não vai ver de onde vem, entendeu? Vai ver um colega teu, uma namorada, uma menina, sangrando, entendeu? E daí o sangue sobe. Então, o que tem que se fazer quando tem uma manifestação do grupo contrário? Não ir nela. Não ir nela para tumultuar. Embora esteja na Constituição que tu não possa proibir manifestação contrária no mesmo lugar. Está na Constituição. Por lei pode ir. Tá? Mas bom senso diz, não vá. Assim como eles não ir na nossa. Tem manifestações dos dois lados, sim. Mas em hora e local diferente. É o mínimo para não ter esse tipo de transtorno. Né? Agora nós vamos pegar uns anos duros aí pela frente. E acho que vai ser muito difícil não ter alguma situação tensa. Uma pena. Eu poderia apostar no quanto menor, melhor, né? Mas não acho correto. Não era bem uma pergunta, era só depois que tu comentou, eu também pesquisei, e eu vi que não era bem o que eu esperava. E aí um agradecimento por ter esclarecido para mim. Eu te agradeço, porque na verdade essa divergência educada é tudo que a gente quer, entendeu? E gostaria que viesse mais pessoas que pensassem diferente para cá, não para sair daqui dizendo, o cara tem razão, não é essa a ideia. Claro, eu gostaria, mas a ideia é que antes disso que haja o debate, entendeu? Porque assim, ó, num grupo todo mundo falando e berrando, eu também posso subir, levantar a voz e claro que em manifestação eu faço isso, mandei eu lugar para isso, mas tentar fazer com que as pessoas não te ouçam, entendeu? E é o que acontece. É o que acontece. Vai na UFSC em alguns lugares, tipo assim, eu até relativizava o Bolsonaro. De repente o cara vai ter que ser uma oposição necessária. Mas depois das últimas manifestações dele, eu sou contrário, entendeu? Mas tipo assim, se tivesse um cara aqui que talvez tenha, que tem o Bolsonaro, eu vou ouvir, não vou ficar de piadinha pra cima do cara. Mas eu não concordo com ele.
Acho que a gente tem que respeitar essa diversidade. Fala, Bruno. Em relação ao 13 de março, que foi a maior manifestação da história, aqui em Florianópolis mesmo, a PN estimou 90 mil, né? E a manifestação 100 mil. Isso foi um quarto da população de Florianópolis. É muita coisa para uma manifestação. Uma cidade de 400 e poucos mil habitantes, né? Relativamente a São Paulo, muito mais. Alguém quer fazer comentários sobre isso? Que eu vou voltar, que tu comentou sobre a coisa da pancadaria. Só um comentário rapidinho, que aqui em Florianópolis a manifestação provavelmente foi mais ou menos 3,5 mil. Pergunta, né? Então, tu comentou assim que pode dar pancadaria, sim, mas a gente está vivendo até relativo tranquilo, se você for comparar com outros momentos que o Brasil teve essas crises, que foi muito pior, que agora não tem nenhuma ameaça de grupos armados, como os militares ou o grupo mais de esquerda, assim, não tem tanta... Eu não estou pessimista assim, né? Eu acho que não vai dar nada, porque eu acho que é só falação mesmo, não sei. Mas está bem tranquilo. Eu acho que Florianópolis é, por si só, uma cidade mais tranquila. Tá? Não, mas o momento político assim mais... Agora, o ABC de São Paulo é muito sindicalista. É de São Paulo sim, o ABC aqui. Acho que ele é bem complicado. Os líderes do MST, o Boulos, o Sted, eles ameaçaram na hora de pegar em armas e chegar na hora eles... Eu acho que é só falação. Até o ano passado, um cara da falou, acho que foi no primeiro dia, falando que ia pegar armas para defender a Dilma, se acontecesse alguma coisa. Daí o pessoal que fala no Facebook dele, ameaçar ele, assim, pô, daí depois fizeram no dia seguinte, ele falando que me entendeu errado. Uhum. Chamaram ele na Câmara pra dar explicação. Sim, foi tipo, me entendeu errado, assim, não foi isso que eu dizia, e o cara falou Que era uma Esse metáfora. cara não podia ser preso por ameaçar o Eu acho que sim, no meu entendimento sim. Mas eu nem pensava em atos revolucionários de pegar arma. Eu pensava mais em pancadaria na rua, quando tiver manifestações contrárias. Eu acho que demorou, né, pra ter, tá bem tranquilo até, não teve tanto. Tomara que continue assim. Mas sempre tem polícia, né? Aí eu acho que mesmo tendo polícia, o que acontece hoje é muito desrespeito em relação a diferentes ideias políticas. Isso vindo de ambos os lados, tanto do pessoal que é mais voltado para a esquerda ou mais para a direita, ocorre muito de desrespeitar o que o outro fala, e isso acaba gerando muita intriga, e como tu falou, pode acabar gerando a pancadaria entre esses dois lados. Fala, Vitor. Só para provocar, que tu falou que vocês vão continuar fazendo propaganda, porque justamente esses 2 anos o PT vai trabalhar. Eu sei o que tu vai dizer. Se a gente vai fazer alguma ação contra os ministros investigados pelo Lava Jato. Não. Também. Assim, para mim, vocês já estão perdendo a batalha. Porque existe, infelizmente, um domínio cultural do discurso, narrativa de esquerda, não só na cultura, mas principalmente na mídia, porque como sou da área, eu falo mais disso, né? Que se mantém como sendo deles. E se continuar desse jeito, eles vão ganhar a batalha. Mas tu sabe o Pondé, aquele... Eu não sei até hoje se ele é filósofo ou psicanalista, né? Mas tudo bem, filósofo. Eu gosto bastante dele, eu acho que desses porta-vozes da direita aí, é o cara mais sensato de todos, né? E ele falou bem isso aí, né? Que na verdade a história do PT está sendo escrita porque os professores continuam passando as verdades deles, do jeito dele. Então, assim, é verdade o que ele disse, só que ele esqueceu de dizer que, assim, ó, para hoje, dia 18, imagina 4 anos atrás. Eu consegui imaginar essa cena. Eu acho que o PT saindo das ideias liberais em discussão. Teve um deputado até que falou uma coisa assim, não sei que o deputado foi. Isso aí não é um impeachment só contra Dilma, é impeachment contra quem? O Lindbergh falou. Lindbergh. Então, assim, se tu pegar, é a primeira vez que o nome de Keynes é citado em alto e bom som no Congresso Nacional, e não é mais Marx versus Adam Smith. É como a América Latina é onde Karl Marx. Isso aí eu ouvi recentemente os palestrantes, tá, no direito da USC, eu já tenho lido. É o lugar onde Karl Marx é mais levado a sério no mundo, é na América Latina. É o único lugar. Está começando a diminuir isso e começando a aumentar o debate mais sério interno ao capitalismo. É o capitalismo mais estatista, o Keynes, versus o capitalismo mais liberal, pode citar em Milton Friedman, ou seria outro. Ou seja, está começando a mudar esse cenário. Agora, claro, é uma coisa muito recente. Eu acho que agora a lei Rouanet não vai deixar de existir, mas se ela saísse de cena, né, ou se pelo menos o financiamento para esses ideólogos de esquerda, que se dizem artistas, cortasse, tu
teria uma guerra mais justa. E a gente tem que procurar fazer financiamentos com empresas que nos apoiem, e fazer empresas de produção cultural mesmo. Então, quer dizer, o discurso liberal ele tem que tomar